Olá, eu sou Gabriel Brunelli e eu vou apresentar parte do projeto TETEA sobre jogos sérios e autismo, orientado pelo professor Marcelo Halson e em parceria com o mestrando André Boneto. Bem, os detalhes do projeto foram apresentados pelo André em um vídeo anterior e eu estarei apresentando sobre a proposta de jogo sério Cartea. Bem, o objetivo do jogo Cartea é auxiliar no desenvolvimento do processamento sensorial através da estimulação da concentração, atenção, coordenação motora e lateralidade do jogador. O tema do jogo surgiu de uma sugestão feita em uma reunião realizada com especialistas e tem como jogo base o jogo Enduro, um jogo de corrida de 1983 do Atari 2600. Bem, como funciona a mecânica do jogo Cartea? O Cartea faz um uso do ambiente virtual projetado pelo TETEA, e este ambiente é composto de uma estrada com 3 pistas e um carro que representa o jogador dentro desse ambiente. A posição do jogador vai sobre o chão interativo, determina a posição do carro dentro do ambiente. O jogador ele deve se mover apenas lateralmente entre as pistas com o objetivo de capturar ou desviar de alvos e obstáculos, que são apresentados aleatoriamente nas pistas. Caso o jogador sair da área determinada do jogo, ele é forçadamente pausado. Bem, como citado antes, o jogo possui 2 tipos de elementos, alvos e obstáculos, que são representados por estrelas e barreiras, respectivamente. Também foi utilizado como feedback o emoji feliz, em caso o jogador tenha realizado a ação correta, que seja coletar alvo ou desviar de obstáculo, e um emoji triste, caso tenha desviado de um alvo ou colidido com um obstáculo. Bem, como funciona a variação da dificuldade, também chamado de level design, do jogo em questão? Cada mudança importante em relação aos objetivos sérios nós chamamos de fase, e cada mudança em relação à dificuldade pequena em relação à dificuldade nós chamamos de nível. Bem, o jogo possui 3 fases que trabalham a letalidade do jogador, ou seja, o jogador deve se mover para o lado correto. A fase 1 possui apenas alvos, ou seja, o jogador deve passar por cima dos alvos. Caso ele perca alvo, ele não é prejudicado. Fase 2, ele possui apenas obstáculos, ou seja, o jogador deve desviar dos obstáculos. Caso ele colidir com algum obstáculo, ele não pontuará. A fase 3 possui ambos alvos e obstáculos, ou seja, o jogador deve passar por cima dos alvos e desviar de obstáculos. Foi escolhida esta ordem, pois quando a presença de alvos e obstáculos exige uma reação mais complexa do jogador, ou seja, é mais difícil do que apenas quando existe apenas alvos e apenas obstáculos. Bem, em relação aos níveis, nós possuímos 2 variáveis, TI, que é o tempo de intervalo entre os objetos, e tem o objetivo de trabalhar a atenção e a concentração do jogador, e DM, que é a distância máxima de mudança entre pistas, que tem o objetivo de trabalhar a coordenação motora do jogador. Um exemplo é o caso o jogador se encontre na pista da esquerda e o DM seja 1, o objetivo se encontrará no máximo na pista do meio. Caso seja 2, poderá se encontrar na pista da direita, exigindo assim um maior esforço do jogador. As quantidades da variável TI estão definidas de forma qualitativa, pois os valores pequeno, médio e grande dependem do tipo da população que estiver utilizando o jogo. Muda para autistas, para Down e neurotípicos. Inicialmente definimos o valor de pequeno, médio e grande como 2, 4 e 8, porém este valor está sujeito a mudanças. E o tempo de duração de cada nível é de 2 minutos. A pontuação é baseada em protocolos ABA, pois segundo o Warren, abordagens fundamentadas neste protocolo resultaram em melhorias do desempenho cognitivo e habilidades em crianças autistas. A pontuação do jogo é acumulativa
de duas ordens. Cada desafio correto, ou seja, alvo coletado ou obstáculo desviado, ganha 10 pontos, assim valorizando o seu desempenho cognitivo. E cada mudança de pista, o jogador ganha 5 pontos, assim valorizando o seu desempenho motor. Lembrando em que nenhuma situação o jogador perde pontos. A transição de níveis e fase é definida de acordo com o desempenho do jogador segundo a seguinte tabela. Com mais de 75% da pontuação, ele avança de nível. De 25 a 74, ele repete o nível. E abaixo de 25, ele retorna ao nível anterior. Supondo que o nível gerou 10 alvos, valendo 10 pontos cada, e que seja necessário pelo menos um movimento, valendo 5 pontos cada, temos que a pontuação máxima desse nível, ou seja, o 100% da pontuação, é de 150 pontos. Bem, no término do nível, ele é indicado pela linha de chegada, representada na imagem, e assim a criança vai receber o seu feedback de acordo com o seu desempenho da fase, seguindo a tabela que eu apresentei anteriormente. E também ele vai receber, de acordo com o seu desempenho, um dos seguintes feedbacks. Bem, como funciona o ambiente do jogo? Ele é composto de duas áreas: a área de jogo, que é a área que constitui a pista, e é onde o jogador deve manter a atenção, pois os alvos e os obstáculos serão apresentados dentro dessa área de forma aleatória. E também temos o ambiente complementar, que é toda a área fora da área de jogo. Neste ambiente, no topo dele, são apresentadas as variáveis do jogo, como fase e nível atual, o tempo restante do nível e a pontuação. Esses elementos também são conhecidos como os HUD. Aqui nós apresentamos as telas para o especialista, que é onde o especialista poderá dar início ao jogo, selecionando o jogador, fase e nível que ele vai jogar, ou lembrando que assim que ele selecionar o jogador, é automaticamente selecionado a última fase e nível que o jogador jogou, salvando assim seu progresso. E caso não exista o cadastro do jogador, ele pode cadastrar um novo jogador. Bem, durante o jogo, o profissional pode realizar comandos para controlar o jogo. E esses comandos são habilitar e desabilitar o HUD através da tecla H ou 1. Também temos ativar ou desabilitar o feedback sonoro através da tecla S ou 2. E também retroceder e avançar nível do jogo, que é através da seta esquerda ou direita, ou 4 e 5. E também pausar o jogo, caso seja necessário, que é através do espaço. Bem, o jogo gera dois arquivos CSV como saída e grava os seguintes dados. O primeiro grava os dados gerais de cada jogador a cada sessão que ele jogou. Ele grava a identificação do jogador, configurações utilizadas, dados gerais da sessão, ou seja, data, fase e nível atual, pontuação final que ele obteve nessa sessão, quantidade de movimentos realizados, quantidade de alvos colididos, alvos perdidos, quantidades de obstáculos desviados e obstáculos colididos. E o outro arquivo são os dados detalhados, ou seja, por evento ocorrido dentro do jogo, e que ele vai gravar a data e a hora do evento, a pista atual, a pista do evento e qual foi o evento, seja troca de pistas, geração de objeto, colisão com objeto, se ele desviou de um objeto, e também intervenções do jogo, como pausar, avançar ou retroceder nível,
e fim de jogo, do nível. Bem, nós recebemos diversas propostas de possíveis melhoras para o jogo, porém, como o período de desenvolvimento é pequeno, elas foram registradas para serem acrescentadas em trabalhos futuros. A primeira seria adicionar uma variável de dificuldade, que seria a velocidade do jogo do carro, assim gerando mais níveis dentro do jogo, né, como podemos ver na tabela ao lado. Também, outra questão de dificuldade seria adicionar distrações no ambiente, podendo colocar animações para tentar causar distração ao jogador. Outra sugestão também é adicionar ao painel de controle a possibilidade de aumentar ou diminuir o tempo de duração do nível, através das teclas das setas para baixo e seta para cima. Também temos a questão de adicionar a possibilidade de mudar a paleta de cor do ambiente virtual, podendo assim adaptar melhor às necessidades do jogador ou do ambiente físico. Outra possibilidade seria adicionar a customização das imagens utilizadas como alvos e obstáculos, podendo adicionar imagens que o jogador esteja mais acostumado. Outra sugestão também de trabalho futuro é possibilitar a customização do carro do jogador, para que assim o jogador se sinta mais confortável ao jogar. Também temos a questão de poder customizar os feedbacks apresentados para o jogador, podendo assim utilizar gravações dos pais ou também algum som que a criança goste, como o feedback, e também utilizar imagens de hiperfoco ao invés dos emojis. Também outra possibilidade é adicionar alguma animação extra como feedback, né? Um exemplo seria apresentar estrelas ao redor do carro ao coletar algum alvo. E também possibilitar que se grave vídeos ou imagens da sessão, para assim os pais ou especialistas possam analisar as imagens após o término da sessão. Bem, é isso, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida ou sugestão, seguem os e-mails para contato dos participantes do projeto.